pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha começar e eu caia em teu abraço. Olá, nós estamos aqui mais uma vez reunidos virtualmente para ouvirmos a palavra do Senhor, render graças e louvores ao nosso Deus. Um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, e que assim você possa também ser preenchido e agraciado pela palavra do Senhor por meio deste culto. Eu quero saudá-los neste dia com a palavra do Salmo do dia, e que neste momento você também possa elevar os seus pensamentos a Deus e se preparar para ouvir a palavra do Senhor. Que você possa aquietar o seu coração, aquietar a sua alma e assim poder ouvir a palavra de Deus e assim também nos prepararmos para ouvir a sua voz. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, nós queremos ouvir o Salmo do dia. Senhor, eu me refugio em Ti, que eu não me frustre. Livra-me pela Tua justiça. Inclina Teus ouvidos para mim, livra-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e encaminha-me por causa do Teu nome. Tira-me do laço que me armaram, pois Tu és o meu refúgio. Entrego o meu espírito nas Tuas mãos. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Meus dias estão nas Tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze o Teu rosto resplandecer sobre o Teu servo. Salva-me por Tua bondade. Deus eterno, nós queremos chegar na Tua presença para este dia ouvir a Tua voz. Pedimos, ó Pai, que Tu nos prepare para este momento. E queremos, Deus, pedir que o Teu Espírito Santo se revele a nós. Que com o louvor que nós ouviremos, logo mais, Tu também se revele, Senhor. E que nós possamos ser aquietados por Ti e preparados para, de fato, estar atentos ao que o Senhor quer falar conosco neste dia. Pedimos, ó Pai, a Tua proteção e que nenhum ruído, nenhuma situação possa nos afastar da Tua voz a partir deste momento. Pedimos, ó Pai, que Tu esteja conosco e que Tu te revele a nós. Em nome de Jesus. Amém. És a torre segura, ó Deus de Jacó.
A palavra de Deus para nós neste dia é uma palavra que nos faz refletir a respeito de seguir a Cristo ou se nós estamos sendo religiosos. E antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, eu faço uma pergunta. Se Jesus voltasse hoje, como que seria para você? Óbvio que essa pergunta muitas vezes é um pano de fundo para uma mensagem lá do texto do livro de Apocalipse, mas eu não quero chegar a esse ponto. Mas que nós possamos refletir, que você possa refletir. Se Jesus estivesse vindo hoje, como que você estaria com Deus? Como que estaria o seu relacionamento com Ele? Ele iria abanar para ti e dizer, oi, tudo bem? Ou iria passar por ti porque Ele nem ia te conhecer? E existem muitas teorias a respeito desta volta de Cristo, porque é um momento que alguns cristãos aguardam, e aguardam demais, assim como tem outros cristãos que nem se ligam e nem se tocam de que isso é uma promessa de Deus e que Ele vai cumprir em algum momento. E é interessante que, se nós olhássemos mais a fundo a respeito dessa pergunta, muitas pessoas iriam dizer que poucos, se realmente Jesus estivesse voltando, muitas pessoas dizem que poucos iriam o reconhecer. Porque alguns imaginam que Jesus iria vir como muitos artistas europeus pintaram Jesus, como uma pessoa loira, com olhos azuis, cabelos compridos e de túnica. E se Jesus não vier desta maneira, não é Jesus. Assim como também outras pessoas imaginam Jesus com uma voz branda, uma voz suave. E se Jesus não tiver essa voz, não é Jesus. Assim, diante de tantas coisas como as pessoas imaginam quem seria Jesus, de tanto pensar quem seria, poucos iriam o reconhecer. Outras pessoas dizem que se Jesus viesse hoje, ele seria perseguido pelos seus ensinamentos, assim como ele foi perseguido quando ele esteve entre nós na terra. Jesus em nenhum momento revogou a lei ou trouxe uma nova lei, muito pelo contrário. Ele fez isso porque ele conhecia a lei. Mas muitos disseram que não e que ele estava errado. E aí foi perseguido. E provavelmente hoje ele também causaria escândalo, porque a palavra de Jesus, assim como ela é amorosa, ela também é uma palavra que traz transformação. E o grande problema é que as pessoas, elas até querem ouvir a palavra amorosa, mas não querem a transformação, que é a segunda parte da palavra de Jesus. E aí, obviamente, quando Jesus perguntasse sobre transformação, sobre mudança, é bem provável que as pessoas iriam começar a persegui-lo, dizendo que ele estava errado. E outras pessoas ainda iriam dizer que, se Jesus viesse hoje, ele seria questionado por aqueles que dizem conhecer as Escrituras. E é muito interessante esse ponto, porque Jesus, a igreja, ela nos ensina a nos relacionarmos com Deus. Quais são as formas de nos relacionarmos com Deus? Normalmente é através da leitura da palavra de Deus, através da oração, através da comunhão, que agora nós temos que reinventar a comunhão. Mas, como assim questionado por aqueles que dizem conhecer as Escrituras? Porque o grande problema, às vezes, é que nós, quando lemos as Escrituras,
nós não pedimos para Deus revelar a nós o que Ele quer falar ao nosso coração. Nós pegamos as Escrituras e procuramos um texto para reivindicar ou para justificar os nossos atos. E quando nós fazemos uma leitura bíblica desta maneira, nós estamos falhando. Porque a palavra de Deus não é para justificar atos, muito menos para reivindicar aquilo que queremos fazer. A palavra de Deus é palavra de transformação e palavra para nos alimentar. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós temos que deixar Deus falar e não nós falarmos para Deus o que nós queremos ouvir dele. Existe uma diferença aí. E é bem provável que quando Jesus voltasse, as pessoas queriam ou vão querer ouvir o que elas gostariam que Jesus falasse para elas. Mas se Jesus dissesse justamente o contrário do que elas queriam ouvir, essas pessoas iriam questionar Jesus. Então esses 3 pontos são pontos que outras pessoas, outros pastores, teólogos já refletiram a respeito dessa pergunta. Se Jesus voltasse hoje. E com este pano de fundo, eu gostaria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias e ouvir, ler o texto deste dia, que é o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 18, que diz o seguinte: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Até aqui a leitura. Este texto, ele é o relato do encontro de Nicodemos com Jesus. Nós ouvimos aqui um diálogo entre Nicodemos e Jesus.
Quem era esse Nicodemos para ser tão especial ao ponto do evangelista, do apóstolo João, ter feito esse relato, ter colocado esse relato em seu evangelho? Nicodemos, ele era um mestre da lei. Mestre da lei era um grupo de pessoas daquela época que se chamavam fariseus. E além de ele ser um mestre da lei, de ele ser deste grupo chamado fariseus, ele ainda fazia parte de um outro grupo que só quem era fariseu podia participar, que era o Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse, numa analogia bem simplória, claro que com as suas devidas ressalvas, mas o Sinédrio ele era como se fosse o presbitério, o grupo de pessoas, o grupo de líderes da igreja. Obviamente que na época não existia igreja, era as sinagogas, mas o Sinédrio era o conselho, o presbitério, o grupo de líderes que estavam à frente dos religiosos. Nicodemos fazia parte desse grupo. E o que isso significa? Que Nicodemos, para ser parte dos fariseus, dos mestres da lei, ele precisava conhecer a fundo os 5 primeiros livros da Bíblia, que eram os livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele precisava saber de cor o Pentateuco. Ele precisava saber isso. Ele não podia, todo fariseu não podia deixar de saber o que estava escrito no Pentateuco. E para ser membro do Sinédrio, mais ainda, ele precisava também passar por uma prova para estar lá no Sinédrio. Ou seja, Nicodemos, ele de fato conhecia a lei, mas ele conhecia por ter lido ela, não por viver ela. E nós vamos entender isso mais para frente. Nicodemos, nesta época, ele era, junto com o grupo de fariseus, eles eram resistentes ao helenismo. O helenismo era um grupo de pessoas que vinha da Grécia e iam para a Galileia, para a Judéia, para difundir as ideias filosóficas da época. E quando havia alguém, quando levantava-se alguém no meio do povo, os fariseus, que eram os mestres da lei, aqueles que eram zelosos pela religião judaica, eles já iam ao encontro dessa pessoa perguntar: o que você está fazendo aqui? E Jesus, obviamente, conhecia a lei, só que ele estava falando de um outro jeito, a lei que eles tanto conheciam. Só que a única pessoa, o único fariseu que teve a coragem de ir até o encontro de Jesus e conversar com ele a respeito foi Nicodemos. E além disso, Nicodemos conhecia a lei como a palma da sua mão. Obviamente porque, para ser fariseu e ainda assim membro do Sinédrio, ele precisava conhecer muito bem a lei. Nicodemos, ele era um curioso. Ele foi instigado pelos ensinamentos de Jesus. E Nicodemos vai ao encontro de Jesus justamente durante a noite. E por que ele vai à noite? Versículo 2, nós podemos ver isso, que ele está indo ao encontro de Jesus à noite. Talvez Nicodemos tivesse receio de vir de dia, justamente porque naquela época as pessoas circulavam, faziam as suas coisas durante o dia. Quando o sol baixava, as pessoas já estavam dentro de casa e já estavam prontas para ir dormir, porque não havia energia elétrica na época. Então, obviamente, elas não circulavam tanto à noite. Não só pelo fato de ser à noite, mas menos pessoas estariam nas ruas e, obviamente, menos pessoas estariam ao redor de Jesus. Porque aqui no relato
do capítulo 3, muitas pessoas já conheciam e estavam se achegando a Jesus. E Nicodemos vai à noite, justamente para evitar multidões. E outra coisa, Nicodemos não queria escandalizar o seu grupo do Sinédrio e também o grupo de fariseus, porque eles já estavam, muitos ali, com dúvidas a respeito de Jesus. E, obviamente, já estavam com muitas suspeitas. Então, ver um fariseu conversando com Jesus não iria cair bem para Nicodemos. Então, ele também faz a noite justamente para evitar todas essas questões. E a pergunta que Nicodemos faz para Jesus é: nascer de novo, como isso pode acontecer? E é interessante que Jesus, ele fala no versículo 7 a 9, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que nasçam de novo, porque o vento sopra aonde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que Jesus está falando aqui é em relação a nascer do Espírito. Nicodemos até faz uma pergunta: como assim? Vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Não, não é isso. Mas nascer do Espírito significa você de fato entregar a sua vida para Jesus e deixar Ele fazer a obra. A consciência de ser religioso, ela não basta. E essa consciência, ela recai sobre Nicodemos. É muito interessante nós olharmos para este encontro de Nicodemos com Jesus, porque quando Nicodemos faz esta pergunta, ele não estava entendendo a importância de nascer do Espírito. Porque nascer do Espírito significa estar, de fato, conhecendo a lei e vivendo ela. Porque não basta nós conhecermos a palavra de Deus, nós precisamos viver ela. E se nós olharmos aqui, nós podemos seguir lendo no capítulo 3, este encontro ele acaba logo ali no versículo 21. Porém, se nós irmos um pouco mais para frente, no capítulo 7, versículos 45 a 51, o grupo de mestres da lei já estavam se preparando para atacar Jesus e fazer algo com ele. E Nicodemos estava junto lá, neste encontro, no capítulo 7, a partir do 45. E Nicodemos, ele faz uma pergunta: mas para nós enquadrarmos Jesus, a gente não precisa fazer alguns passos antes? A gente não precisa dar voz para ele se defender? E aí um outro homem do grupo de mestres da lei fala: eu não preciso te lembrar que não pode vir algo bom da Galileia. E de fato, Jesus era reconhecido como Jesus de Nazaré, e Nazaré fica na Galileia. Mas Jesus não nasceu na Galileia, Jesus nasceu em Belém. E Belém não fica na Galileia, mas fica na Terra Prometida. E nesse sentido, aqui no capítulo 3, nós não percebemos isso. Mas lá no capítulo 7, percebemos que Nicodemos já não estava vivendo sob a ordem da lei, mas o Espírito Santo já havia trabalhado em seu coração e ele estava percebendo que ser religioso não bastava, precisava de algo mais. É preciso nascer de novo. É preciso, de fato, ter esse cuidado e também esse desejo de nascer de novo. Não da carne, porque é impossível para uma pessoa retornar ao ventre materno. Mas nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito
é receber a obra regeneradora de Deus. Nós não estamos aqui falando de que nós vamos receber a glória, receber só coisas boas daqui em diante. Mas receber a obra regeneradora de Deus é muito maior que qualquer oferta de vida boa, abastada e segura. Porque essa vida boa, abastada e segura, ela termina. A obra regeneradora de Deus, ela é por toda a eternidade. Mas nós precisamos perceber e recair a consciência sobre nós agora. Nicodemos, ele não entendeu o que Jesus havia falado para ele no capítulo 3, porque ele não conhecia a Deus. Não pelo fato de ele não conhecer o que estava escrito na lei, mas ele não conhecia Deus porque ele não vivia o que Deus estava ensinando. Ele sabia o que estava escrito, mas ele não estava vivendo. Assim como muitos mestres da lei, muitos fariseus. Suas muitas horas de estudo e prática não foram suficientes, porque o conhecimento que ele possuía sobre Deus era apenas produto da reflexão humana. Jesus, por sua vez, ele fala do que conhece e atesta sobre o que viu. Seu conhecimento de Deus Pai e do Santo Espírito é fruto de íntimo relacionamento. Ou seja, Nicodemos, ele até conhecia quem era Deus, mas ele refletia sobre Deus a partir de uma reflexão humana, a partir de uma reflexão racional, em que se tenta explicar a Deus. Mas Deus não se explica. Deus se conhece. E é justamente isso que Jesus fala para Nicodemos. Ele fala o que conhece, atesta sobre o que viu. E isso só nós conseguimos fazer, nós, na nossa realidade, neste momento que estamos vivendo, como estamos passando, nós só conseguimos fazer isso por meio de um fruto, por meio de um íntimo relacionamento com Deus. De outra maneira, é impossível. É um grande paradoxo, como eu falei antes no início, porque foi conversando com este homem, foi conversando com Nicodemos, que Jesus explicou a sua missão da maneira mais simples e mais condensada possível. Versículos 16 a 18, em que Jesus explica para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Justamente para o homem que mais conhecia a lei, justamente para o homem que iria entender se Jesus fosse um pouco mais complexo, justamente para um homem que conhecia e sabia o que era uma vida acadêmica, porque para conhecer a lei e de fato ter decorado a lei, precisa de muita leitura. Mas justamente para esse homem, que talvez estivesse acostumado com situações mais à risca de questionamentos e pensamentos, é para esse homem que Jesus explica da maneira mais simples o seu ministério e qual é o seu propósito. Ninguém conhece a Deus por sua capacidade de compreensão, mas Deus se faz conhecido pela obra do Espírito. Nós não conseguimos fazer a reflexão de quem é Deus
mensurar o tamanho dele. Nós não conseguimos fazer isso, porque nós pensamos que somos capazes de fazer isso diante de tudo aquilo que nós temos ao nosso redor. Mas aí, por exemplo, vem um vírus e acaba com toda a nossa compreensão. Ninguém conhece a Deus por sua capacidade de compreensão, mas Deus se faz conhecido pela obra do Espírito. Isso significa que, por mais que nós tentemos refletir, pensar, pesquisar, questionar a Deus, por nossas reflexões humanas, não vai ser o suficiente. E nós sempre vamos tentar achar outra coisa, e mais outra coisa. Nós só conhecemos Deus quando Ele se faz conhecido pela obra do Espírito. E isso é um detalhe importante porque, como eu falei antes, como que nós adquirimos relacionamento com Deus? É por meio das Escrituras, por meio da oração, por meio das disciplinas espirituais. Mas se nós fizermos essas disciplinas espirituais, as leituras, a oração, de uma maneira pesada, de uma maneira que seja para nós um castigo, eu tenho que ler porque eu preciso, é quase que como uma penitência. Se eu faço desta forma, eu não estou conhecendo a Deus. Se eu faço de uma maneira que eu vou tentar barganhar com Deus, olha, eu estou fazendo a leitura diária, não falhei nenhum dia, Senhor. Olha, eu estou orando todos os dias, Deus. Se nós fizermos dessa maneira, nós também estamos falhando com Deus e não estamos o conhecendo. Como fazer então? Qual é a grande sacada nesta reflexão? E nós podemos pensar que os nossos pecados, eles são perdoados por meio disso, por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia. Mas os nossos pecados, eles não são perdoados por meio de penitências. Eles são perdoados pelo sangue derramado no Calvário. O sangue que foi derramado na cruz, este é o sangue que nos lava de todo o pecado. Vida eterna não é mérito humano, mas é graça de Deus. Isso significa que você pode fazer a leitura da Bíblia durante um mês, você faz toda a Bíblia, aí no outro mês você lê de novo, e no outro mês você lê de novo, e aí durante um ano você leu a Bíblia 12 vezes, e você orou, você se ajoelhou, você fez um monte de coisas. Mas se você faz isso para receber a vida eterna, saiba que você não está fazendo certo. Porque o que deveria ter sido feito, já foi feito na cruz. Nós não precisamos nos preocupar mais com isso. Então significa que eu não preciso mais orar, eu não preciso mais ler a palavra de Deus, eu não preciso mais aguardar a quarentena acabar para eu poder ir no culto, eu não preciso mais disso. Não, também está errado. Porque a palavra de Deus, as orações, a comunhão que nós, pela graça de Deus, em breve teremos novamente, isso é fruto de relacionamento com Deus.
mas não porque eu estou devendo algo para Deus, não porque para eu alcançar a vida eterna eu preciso orar tantas vezes no dia, para eu alcançar a graça de Deus eu preciso vir no culto. Eu não preciso disso. A única coisa que eu preciso fazer é amar o meu Senhor de todo o coração e não ter outros deuses além dele. Palavra do primeiro mandamento, que Jesus também nos ensina. Nós não precisamos pagar penitências porque estamos devendo algo para Deus, mas nós pedimos perdão a Deus porque Ele nos concede o conhecimento do pecado. Esse é o Evangelho daquele que veio alcançar e salvar pecadores. Esse é o Evangelho. A nossa reflexão, ela é a respeito de religiosos e pessoas que seguem a Cristo. O mais interessante é que os religiosos e as pessoas que seguem a Cristo fazem a mesma coisa. Os religiosos leem a Bíblia, os religiosos oram, os religiosos vão ao culto. Os que querem uma vida com Deus leem a Bíblia, os que querem uma vida com Deus oram, os que querem uma vida com Deus vão ao culto. Qual é a diferença? A diferença é que os religiosos fazem isso porque a lei me ensina, e não a lei da palavra de Deus, mas por tradição da família, porque alguém da família disse, olha, tu tem que fazer, porque se tu não fizer, o Deus vai te castigar. E as pessoas que que querem uma vida com Deus, elas procuram isso, para que Deus siga moldando e transformando o seu coração. A diferença está aí. Os religiosos, eles seguem fazendo sempre as mesmas coisas. Os que buscam uma vida com Deus são transformados dia após dia por meio do Espírito Santo. Todo dia, Deus vai revelar algo que nós precisamos mudar. E se nós estivermos dispostos, nós vamos renegar isso, pedir para que Deus tire isso de nós e tenhamos uma vida mais parecida com Ele. O grande problema é que não é uma coisa só. Não vai ser uma vez só que eu vou dizer, Deus, me ajuda no meu pecado. Porque Deus vai curar um pecado e amanhã vai ter outro pecado. Aí Ele vai curar esse pecado e no outro dia vai ter outro pecado. Porque a nossa natureza é pecadora. E aquilo que Deus trata, o pecado também vai seguir trabalhando e fazendo outras coisas. Por isso que o relacionamento com Deus é tão importante. E o que nós aprendemos com este encontro de Jesus com Nicodemos? Ser religioso é muito fácil. É muito fácil ser religioso. Pois ele não te impulsiona a viver com Deus. Ser religioso é o bastante, ou ele te ensina que é o bastante saber quem Ele é. Se nós formos no centro de Pelotas, obviamente agora não podemos, mas se nós fôssemos agora nas redes sociais e fizesse uma pergunta, você conhece a Deus? É bem provável que todas as pessoas que vão responder essa pergunta lá nas suas redes sociais vão dizer, sim, conheço. Mas aí é que está o grande detalhe. Jesus não pede para que nós conheçamos a Ele. Ele pede para que nós tenhamos relacionamento com Ele. E aí tem uma diferença bem grande. Quando eu te pergunto, você conhece aquele seu Zé lá?
Você pode dizer, sim, conheço. Mas não significa que você tenha relacionamento com ele. Agora, se eu chegar para o amigo do seu Zé e perguntar, escuta, tu conhece o seu Zé? Ele vai dizer, sim, conheço, a gente é um amigo, olha o que aquele cara já aprontou. É diferente, porque existe relacionamento. Então, nesse sentido, é muito mais fácil ser religioso do que ser uma pessoa que busca uma vida com Deus. E aí é que está o grande detalhe também. Se nós não queremos ser religiosos e se nós queremos buscar um compromisso com Deus, saibamos que Ele, o nosso Deus, por meio do seu Espírito Santo, vai nos incomodar muitas vezes. Se eu abro mão de ser religioso, se eu abro mão de fazer as coisas por barganha com Deus, e eu quero de fato viver com Deus, saiba que Ele vai chegar para ti às vezes e dizer, olha, tu sabe que tu está errado, né? Você sabe que errou. Então, esse é o grande perigo da oração. Não estou dizendo que é ruim orar, mas o grande perigo da oração é que Deus vai atender a sua oração. Então, se você não quer transformação, se você quer ficar na sua vida religiosa de comodidade, beleza, siga assim. Mas não ore para Deus te transformar, porque Ele vai começar a te incomodar. Porque o Espírito Santo nos incomoda. E se nós queremos buscar uma vida com Deus, de fato, com todos os elementos que um religioso pratica, a diferença é buscar uma vida com Deus, saiba que o Espírito Santo vai te incomodar algumas vezes. Ele vai te dizer, vai te denunciar, vai falar coisas que você precisa mudar. Aproveite esse tempo de quarentena que ainda temos para seguir refletindo sobre isso. Aproveite para refletir se você está sendo mais Nicodemos ou se você está aceitando o convite que Jesus nos faz. Ser cristão, buscar uma vida com Deus, é muito mais simples que ser religioso. Ser religioso é fácil, é muito fácil, como eu falei antes. Mas ser cristão é simples, porque eu não tenho mais aquela carga que me é imposta, de que se eu não estiver fazendo A, B ou C, eu vou estar pecando ou vou estar fazendo algo totalmente errado, estou falhando com Deus. Falhar, todos nós vamos falhar, porque nós somos pecadores. Mas ser cristão é mais simples, porque nós entendemos que existe graça, que existe amor e que o Evangelho nos traz o consolo e a salvação. E por gratidão a isso, gratidão a esse presente que Jesus me dá, aí eu vou buscar conhecer mais a Ele por meio da Bíblia. Eu vou orar e entregar todos os meus pecados, os meus anseios, os meus medos para Ele. Olha que diferença isso tem. Porque o religioso, ele faz por obrigação. Agora tem que ler aqui o Evangelho de João. Hoje é 3 capítulos. Mas aquele que busca uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, vai chegar e vai dizer, olha só que maravilha. Hoje tem 3 capítulos do Evangelho de João para ler. O que Deus vai me revelar? Entendem a diferença? E assim também, tenha como foco buscar intimidade, relacionamento com Deus. Abra mão das outras coisas. Abra mão da ansiedade. Abra mão da TV. Abra mão do WhatsApp. Abra mão das notícias. E busque relacionamento e intimidade com Deus.
que este tempo ele te ajude a refletir sobre isso. E que esse foco de buscar intimidade com Deus seja pensando não aqui e agora. Porque aqui e agora nós temos que nos preocupar com aquilo que nós temos que fazer, aquilo que vai acontecer depois dessa quarentena. Nós vamos pensar muitas coisas. Mas Jesus nos ensina a ter um foco em algo além disso, que é a eternidade. E esse relacionamento que você vai ter hoje, que você vai começar a ter se a palavra de Deus está te incomodando, não é para agora. Agora a gente vai ter alguns frutos até, mas muito poucos. Mas nós vamos colher os frutos de fato na eternidade junto com o Senhor. Que você possa refletir e ter como propósito nesse período de quaresma, de quarentena, você possa refletir sobre isso. Ser religioso ou buscar uma vida com Deus? Essa é a reflexão. Que Deus te abençoe nas tuas meditações e aquilo que você vai refletir, o Espírito Santo te auxilie nessa tarefa. Amém. Perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com os meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu,
sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nós queremos encerrar este culto falando com Deus. Feche os teus olhos, eleva os teus pensamentos ao Senhor. Querido e amado Deus, nós queremos chegar na Tua presença para colocar nas Tuas mãos esse período que estamos vivendo. Nós queremos orar de uma maneira muito especial, Deus, pelos profissionais da saúde. Nós queremos orar, Deus, pelas pessoas que estão no fronte desta batalha. Que Tu esteja os capacitando, Pai, que Tu esteja dando forças, dando sabedoria, dando a eles a capacidade de discernir as coisas e eles tenham também o discernimento que vem de Ti para também administrar os seus sentimentos e a sua vida pessoal. Esteja com eles, Senhor, que Tu possa também tratá-los e cuidar deles com todo o amor e carinho que o Senhor pode conceder. Assim, Pai, nós oramos também pelas pessoas que estão aflitas nesse momento e que também estão sob suspeita dessa doença, pessoas que estão com a doença, Pai. Esteja com elas, Deus. Restabelece a saúde delas, fortalece elas, Senhor. Fala ao coração delas. Que Tu, ó Deus, esteja trabalhando no coração também das pessoas que estão ao redor destas enfermas. Que Tu, ó Pai, esteja fortalecendo elas também. E que o Senhor renove a esperança que só o Senhor pode conceder a nós. Assim, Deus, nós queremos entregar nas Tuas mãos também a Tua igreja e pedimos que Tu siga nos orientando e nos guiando neste período que estamos vivendo. Que nós sigamos sendo sal e luz onde estivermos, seja isolados, seja trabalhando porque precisamos ou somos das profissões que ainda precisam trabalhar. Que Tu esteja conosco, Deus, e que a Tua igreja se levante em clamor, em oração por este momento. Não nos enfraquece, Pai. E que Teu Espírito, de fato, esteja nos guiando neste momento. Assim, Senhor, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, na certeza de que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável a cada um de nós. Assim, ó Deus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, através da oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que assim nós possamos ir na paz de Cristo, servir a Ele com muito amor e com muita alegria.
e que tenhamos todos e todas um abençoado domingo e uma abençoada semana, na paz que Ele só Ele pode nos dar.